E nesse vídeo eu vou te falar quais são as 3 perguntas pessoais que você precisa responder antes de começar a investir em ações. Bom, então vamos lá. Essas 3 perguntas que você precisa responder, eu tirei de um livro, que é esse daí que está na tela, One Up on Wall Street. Essa versão é de 1989 e tem a de 2000 também, que é um pouco mais atualizada, essa daqui. Bom, então, fala um pouco sobre o livro, sobre o autor, antes de a gente começar. O autor desse livro é Peter Lynch. Ele era um gestor de fundos e ele foi muito conhecido por ele ter o recorde de rentabilidade de fundos, né? Ele, pelo tempo que ele foi gestor. Ele foi gestor desse fundo que está escrito aí, o Fidelity Magellan Fund, no período de 1977 até 1990. O recorde de rentabilidade dele foi de 23% ao ano durante esses 13 anos. Então, essas 3 perguntas pessoais, eles chamam de teste do espelho, né? Em inglês é o The Mirror Test. Basicamente, ele diz que você precisa responder estas perguntas e depois de responder essas perguntas e fazer algo que você ainda não tenha feito em relação a elas, você pode começar a investir em ações. Então, antes de a gente começar, é importante deixar claro que isso aqui você não deve interpretar como uma regra pronta. Isso serve apenas como um guia que pode te ajudar a tomar algumas decisões. E, por exemplo, eu vou falar mais pro final, eu não concordo que você tem que deixar de investir se não tiver de acordo com algumas características. Basicamente, as 3 perguntas pessoais são: eu tenho uma casa, eu preciso do dinheiro e eu tenho as características pessoais necessárias para ter sucesso. Eu vou entrar a fundo em cada uma delas. Então, a primeira pergunta é: eu tenho uma casa? Essa é a que mais gera polêmica até hoje, porque ele defende que o seu primeiro investimento, antes de você investir em ações, deve ser uma casa. E ele diz que, assim como as ações, as casas têm mais probabilidade de serem lucrativas quando são seguradas por um longo período de tempo. E justamente por conta disso, e também pelo fato de nós termos uma tendência maior de segurar as casas por um maior período de tempo, seria interessante investir em uma casa. Então, assim, analisando o nosso cotidiano, a gente vê que a maioria das pessoas tendem a ter uma casa, a morar numa mesma casa por um longo período de tempo. E se você for perguntar para alguma pessoa que mora em uma casa há mais de 10 anos, provavelmente ela vai te falar que o preço da casa agora está mais alto do que o preço que ela comprou. E ele dá alguns motivos por que isso acontece. Porque nós seguramos os imóveis por um período de tempo muito maior do que costumamos segurar com as ações. Basicamente, é porque você não sabe a cotação diária da sua casa, diferentemente das ações, que você simplesmente entra no computador ou hoje em dia até no celular, você consegue ver quanto é que está custando a sua ação agora. Você não tem essa facilidade toda com a sua casa. Ou seja, você não está o tempo todo olhando para a cotação e dessa forma você não consegue agir pelos seus sentimentos. E também pela viabilidade, né, de vender uma casa e vender uma ação, que é completamente diferente. E também outro motivo é de você passar meses escolhendo uma casa e ações você passa minutos escolhendo. Ele defende que ações devem também ser analisadas durante pelo menos mais de um mês, assim como a casa é. Porque a gente não simplesmente compra a primeira casa que aparece ou faz uma análise rápida. A gente realmente passa meses escolhendo casas porque é um investimento que a gente pretende segurar por um longo período de tempo. E assim deve ser também com as ações. Então, ele defende que nós devemos ter uma casa como primeiro investimento antes das ações, justamente por nós tendermos a nos sair melhor investindo em casas do que em ações. A segunda pergunta é: eu preciso do dinheiro? E essa é relativamente bem importante, porque nós devemos apenas investir em ações o dinheiro que a gente pode perder sem prejudicar a nossa vida em um futuro previsível. Por exemplo, se você pretende comprar um carro no próximo ano, ou fazer uma viagem, pagar a faculdade do filho, comprar uma casa nova, você não vai investir esse dinheiro que você está guardando para isso. Pelo menos não em ações. Porque o dinheiro que você investe em ações, ele está suscetível a oscilar. Então, o dinheiro que você pode precisar no próximo ano, quando chegar lá, pode ser que ele tenha desvalorizado. Então, em decorrência disso, ele fala que as ações, elas são relativamente previsíveis em um prazo de 10 anos. Ou seja, se você quer comprar, sei lá, uma casa, mas é daqui a 10, 15, 20 anos, aí talvez já faça sentido agora investir em ações.
mas lembre-se de nunca investir em ações um dinheiro que você vai precisar no curto prazo, porque você pode perder esse dinheiro e acabar prejudicando a sua vida. E a terceira e última pergunta é: eu tenho as características pessoais necessárias para ter sucesso? Bom, antes de falar essas características, deixa claro uma coisa: você não pode de jeito nenhum deixar de investir em ações, começar a investir em ações, se não possuir algumas das características. Eu vou falar o porquê eu acho disso. Bom, então as características são paciência, autoconfiança, bom senso, tolerância à dor, mente aberta, desapego, persistência, humildade, flexibilidade, habilidade para fazer pesquisas sozinho, admitir erros e habilidade de ignorar o sentimento alheio. Ele ainda acrescenta no final que também é importante você ter a habilidade de não agir pelos seus sentimentos. Assim, depois que você começa a investir em ações e começa a entender um pouco a dinâmica do mercado, você percebe que todas essas, sem exceção, todas essas características são extremamente importantes para o investidor de sucesso. Mas eu falo por conta própria. Quando eu comecei a investir, eu não tinha todas essas características. Tinha até poucas delas. Mas eu aprendi, eu desenvolvi a maioria delas depois que eu comecei a investir. Então, eu acredito que você não deve deixar de investir se não possui algumas dessas características. Você deve começar logo e a maioria delas você vai aprendendo, você vai desenvolvendo ao longo do caminho. E tanto como paciência, tolerância à dor, são características que talvez você só consiga depois que começar a investir. Então, você não deve levar o que eu falei aqui, tudo que eu falei aqui como uma regra pronta. Você avalia se faz sentido para você. Voltando lá para a primeira pergunta, que eu esqueci de falar uma coisa. Aqui a gente tem esses argumentos para investir em uma casa antes, mas no livro, como ele é dos Estados Unidos, ele tem mais alguns outros argumentos, como argumentos tributários que fazem sentido, sendo que fazem sentido para a época que foi escrita e também para o país onde ele mora. E pode acontecer também de não fazer sentido para você realmente investir em uma casa antes. Talvez porque as despesas que vai gerar são muito grandes ou qualquer outra coisa do tipo, tá? Então, você não leva isso como uma regra pronta, apenas se baseia. Porque se fizer sentido para você, são realmente algumas coisas que vão te auxiliar muito para quando você começar a investir em ações. Então, basicamente, esse foi o vídeo. Essas são as 3 perguntas que você precisa responder antes de investir em ações. E até a próxima.